E glória do nosso Senhor, eu começo mais uma oração, mais um momento que nós podemos estar juntos aqui para agradecer e para louvar o nosso Senhor Jesus Cristo. Que neste momento você possa se concentrar, que você possa elevar os seus pensamentos para o alto e que Deus possa te dar discernimento. Eu sou Thales Ciarnicoli e esse é mais um momento que nós podemos ter aqui juntos em comunhão. Pois o Senhor disse que onde estiver duas pessoas ou mais em meu nome, eu farei presente ali. E eu creio que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo está junto de nós. Que o Espírito Santo esteja contigo e que ele possa fazer maravilhas em sua vida. Feche os seus olhos neste momento e oremos. Pai amado, querido, agradecemos a Ti, pois Tu és bom o tempo todo. Jesus Cristo, Tu veio para este mundo e desceu da Tua glória na Tua humilde paz e na Tua humilde forma e se fez como humano para nos mostrar arrependimento e para nos mostrar o quanto Deus é Pai e o quanto Ele é glorioso, está olhando por nós em todos os momentos. O Senhor também, através de Tua graça, nos deu o Espírito Santo. E eu peço, ó Pai, que o Espírito Santo possa habitar nas nossas vidas e que Ele possa guiar os nossos passos e que possa guiar as nossas palavras. Pai, que o Senhor se faça presente aqui neste momento e vai trabalhando na vida de cada um que está ouvindo esta oração, que nós como filhos possamos se aproximar cada dia mais de Ti e que Tu afaste todo o mal e afaste tudo aquilo que não é de Ti, Pai. Tu disseste na Tua palavra que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e nós não seremos atingidos. E eu creio, para a honra e glória do Teu nome, que Tu possa, ó Pai, falar conosco através dessa palavra. Que Tu possa ser o nosso centro e estar em todas as nossas decisões. Para aqueles que são empresários, que Tu possa ser o melhor e maior sócio que temos. Para aqueles que são empregados, meu Pai, que possamos ter a Ti abrindo portas, que possamos ter a Ti nos honrando naquilo que fazemos, pela honra e glória do Teu nome, e que Tu seja sempre exaltado, que assim seja. Amém. Pegue a tua Bíblia neste momento e leia comigo lá na carta aos Filipenses, Filipenses 2. Eu vou ler um trecho um pouco mais longo, mas eu gostaria que tu se concentrasse muito naquilo que nós estaremos lendo. Lá Paulo, ele estava preso naquele momento que ele escrevia as cartas aos Filipenses, e é uma carta maravilhosa e que traz muito aprendizado para nós. Aqui ele vai, em Filipenses 2, nos trazer um pouco dos ensinamentos de Jesus Cristo e nos ensina a sermos humildes. Eu lembro muito bem quando eu iniciei a minha carreira e um líder no qual eu aprendi bastante, o nome dele é Rogério Silva. Eu agradeço muito a ele, pois ele me trouxe vários aprendizados aqui e um deles que ele trouxe era que eu não era humilde. É engraçado e às vezes é duro receber um feedback como esse, mas de fato era verdade. Eu achava por vezes de que eu era melhor ou mais esperto ou aprendia mais rápido do que os outros.
mas de fato aquilo não era verdade. E Jesus Cristo vai nos ensinar muito através dessa reflexão que Paulo traz sobre humildade. Então, Filipenses 2:1. E também, além de falar de humildade, eu vou falar um pouquinho posterior aqui sobre família, filhos e uma reflexão para todos nós. Diz assim: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de amor, um só Espírito, uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando de cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. E continuamos lendo. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Jesus Cristo, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Que através dessa mensagem que Paulo envia na carta aos Filipenses, possamos aprender aquilo que Jesus veio para nos ensinar. Vamos parar para analisar um pouquinho que quando Jesus ele veio em forma humana para a Terra, ele veio para nos ensinar muito. E ele assumiu a forma de servo. A primeira reflexão que eu trago para nós é que se queremos de fato receber algo, nós precisamos entregar. Eu, quando vou falar com a minha equipe comercial, eu sempre falo para eles que se queremos extrair algo daquela pessoa, do interlocutor que estamos falando, eu sempre coloco que nós precisamos entregar algo. Se você quer se aproximar de alguém, se você quer gerar uma conexão com uma pessoa, você precisa entregar. E nós precisamos buscar ser a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi humilde no seu modo de pensar e que foi humilde nas suas atitudes, e nós precisamos ter clareza nas nossas convicções. Não devemos fazer nada por ambição, como diz Paulo, egoísta ou por vaidade. Vejam, quando a gente para olhar as principais notícias que estão circulando atualmente, tem muito ego, tem muita vaidade por si. Pessoas que são mais do que ambiciosas, que são gananciosas. Isso sim é uma ambição egoísta ou por vaidade. E se consideram superiores às outras pessoas. Então, quando vocês enfrentarem uma situação adversa na vida de vocês através de uma atitude de um terceiro, lembrem-se
que precisamos ser humildes. Eu tive uma situação recente de uma pessoa que acabou raspando no meu carro, e naquele momento eu fiquei nervoso, mas pela graça de Deus não tomei nenhuma atitude, e foi bom, porque pouco fez no meu carro, e também a pessoa era militar. Olha só, vamos fazer uma análise fria. Se eu tivesse descido do carro com agressividade, eu poderia ter gerado algo que não seria bom para mim ou para minha família. E eu coloco para você, veio uma situação adversa, a gente precisa parar, refletir e por vezes orar. Nem se for por 10 segundos. Abaixe a tua cabeça e ore. Peça a Deus discernimento para que você possa tomar as melhores atitudes mediante aquela situação que você está passando. Sejamos humildes em saber que da mesma forma que um terceiro errou para conosco, a gente erra todos os dias. Eu erro todos os dias, você erra todos os dias, nós somos pecadores. É isso que Jesus Cristo nos ensina através da humildade. E eu gostaria de ler mais um trecho aqui de novo e enfatizar, né, que fala nesse trecho que a gente leu, e depois a gente vai para o próximo, né, é que nós devemos, né, eu acho que é importante a gente frisar aqui, né, por isso Deus exaltou a Jesus Cristo na mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Jesus Cristo vai dizer que ninguém vai ao Pai senão por Ele, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos, em nossas orações, nós precisamos nos momentos que a gente vai falar com Deus, a gente pedir a Jesus Cristo que Ele interceda por nós, que Ele esteja nos guiando nas nossas palavras, através do Espírito Santo que tem na nossa vida. E nós precisamos sempre ajoelhar e nos prostrar diante da grandeza que é Jesus Cristo. Então, se você não tem nenhuma impossibilidade, obviamente tem pessoas que não conseguem, mas ajoelhe na hora que você for orar e saiba do tamanho da grandeza de Jesus Cristo. Eu conheço muitas e muitas pessoas que não têm, aparentemente, obviamente, não tem nenhuma dificuldade ou algum problema, mas não ajoelha na hora de orar. E eu acho que é importante, né, através da palavra, é importante a gente se prostrar diante de Jesus Cristo. Bom, eu gostaria que nós continuássemos lendo a partir do 12 agora, Filipenses 12, que diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram não à minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo, apegando-se firmemente à palavra da vida.
Assim, no dia de Cristo, eu exultarei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que seja derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício e sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês alegres e se regozijem comigo. Temos visto uma guerra iminente, né, que já tem acontecido, né, não é mais iminente, mas já tem acontecido. Várias nações em conflitos, e nós vivemos numa sociedade, sim, que é perversa e que não tem temor a Deus. No final, nós cada dia mais vemos situações graves de atentados contra o pudor, contra criança, contra mulheres, e onde muitas das coisas começam a querer se tornar normais nos dias atuais. Precisamos ter temor e tremor na salvação, e precisamos ser espelhos de Jesus Cristo, para que de fato nós sejamos luz, como Paulo vai dizer aqui, a essa sociedade, e que possamos brilhar como uma estrela no mundo. Veja só, se a gente não se apegar firmemente à palavra, se a gente não conhecer a verdade, se não estivermos sendo espelhos de Jesus Cristo de forma humilde, a gente não vai estar brilhando para o mundo. Pelo contrário, a gente vai estar afastando cada vez mais pessoas. Como é que a gente vai ter alegria no dia da volta de Jesus Cristo? E aqui é um conselho muito importante para as nossas vidas e para nossas famílias e para as pessoas que estão ao nosso entorno. Eu só comecei esse canal aqui porque por duas coisas principalmente. A primeira delas é por saber que os dias nesta vida, eles estão contados. Thales, mas a gente sabe que a morte é a única verdade que nós temos, desculpa, né? Não a única verdade, mas é a única certeza que nós temos, sim. Né? Mas não por isso, né? Mas pela vinda de Jesus Cristo, que acho que cada dia está mais próximo. E a segunda é que cada vez nós precisamos, como cristãos, como pessoas que estão buscando cada vez mais a Deus, nós precisamos trazer pessoas para perto e que possam conhecer a verdade, que possam conhecer a palavra. Então a gente tem que propagar. A gente tem que profetizar coisas positivas na vida das pessoas. A gente tem que, através dos ensinamentos que a palavra nos traz, ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, e sendo modelos de Jesus Cristo, cada vez mais teremos pessoas querendo conhecer a palavra. Assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com muitos de vocês, né? E o Espírito Santo, ele vai sim trabalhar nas pessoas e vai nos auxiliar a chegar nelas. E eu dou um conselho para vocês, que assim como acontece comigo, quando eu venho falar com vocês, eu oro, peço discernimento, eu peço que o Espírito Santo me guie para estar falando com vocês. Eu recomendo que vocês façam o mesmo. Quando vocês tiverem uma situação, peçam que não seja vocês falando, mas sim o Espírito Santo agindo através de vocês, da boca de vocês, para que possamos propagar o Evangelho e possamos, de fato, entregar a mensagem que Deus quer que nós entregamos. E eu falei que isso é correlato, né, à parte de família. Por quê?
Porque os nossos filhos, a nossa geração, né, ou os nossos dependentes, seja qualquer um deles, eles vão ser impactados e influenciados pelas nossas atitudes. É muito fácil eu vir aqui e falar, mas todos nós sabemos, acho que isso está muito claro para todos, que as atitudes, elas convencem. São os resultados que nós temos através das nossas atitudes que vão fazer com que outras pessoas queiram seguir o caminho de Jesus Cristo. E com os nossos filhos, como eu citei, não é diferente. Então, isso ficou uma reflexão até para mim. Eu tenho filhos e hoje eu estava conversando com uma pessoa no Uber. Olha só, Deus coloca pessoas no nosso caminho para que traga discernimento e para que traga-nos experiências. Eu entrei no Uber, estava tocando Hillsong. Para quem não conhece, eu super recomendo. E naquele momento eu perguntei se a Uber, o motorista, obviamente, né, do Uber, ele era cristão. Ele falou que sim. E nós começamos a conversar e eu fiz uma pergunta para ele. Ele disse que ele é de berço cristão, ele é da Assembleia. E eu perguntei o que motivou ele a continuar na igreja e seguir os caminhos que os pais dele ensinaram para ele. O pai dele foi diácono e ele disse que, claro, né, através dos ensinamentos que ele teve dentro do ministério, dentro da igreja, mas por temor e por saber que dá salvação. Então, olha só, se ele não tivesse tido bons exemplos dentro de casa e que se não tivesse tido ensinamentos por parte da palavra, ele não teria tomado essa decisão. E eu sou muito grato a Deus que nesses últimos anos eu decidi lutar pela minha salvação e querer estar cada dia mais próximo de Jesus Cristo e saber que o fim está próximo e com alegria e não com tristeza, né? E tem um ponto muito legal que Paulo vai trazer aqui, falando dos dias de hoje, e eu termino aqui com essa reflexão que diz exatamente assim. Estou procurando aqui, já vou trazer para vocês. Olha só. Lá em Filipenses 2:15. Vamos ler no 14 em diante. Façam tudo sem murmurações nem discussões. Não entrem em discussões sobre o que é certo, o que é errado. E vamos continuar, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e depravada. Lembrem-se que o inimigo ele é acusador. E assim como acontece lá em Jó, e um dia eu vou trazer uma reflexão aqui sobre a leitura que eu trouxe do texto de Jó, mas aprendemos lá que o inimigo ele é acusador e ele quer em todo momento colocar vocês junto desse bolo, dessa geração de pessoas depravadas, pessoas perversas, sendo culpados das atitudes que vocês tiverem. Olhem para frente. É isso que Jesus Cristo quer em todos os momentos nos ensinar. Vocês tiveram erros, assim como eu, tiveram pecados, assim como eu, mas através da verdade de Jesus Cristo, através da verdade que a Bíblia nos traz, nós aprendemos que somos perdoados pelos nossos pecados. Que Deus possa abençoá-los grandemente e que o dia de vocês ou a noite de vocês sejam maravilhosas na presença do Senhor. Que
que hajam bênçãos e bênçãos multiplicadas, e que o nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos, e todos que estiverem aqui podem dizer amém, e graças a Deus, e o nome do Senhor Jesus seja louvado para todo sempre.